tudo bem? Eu sou a Débora e hoje a gente tá começando com mais um Veda atrasadinho. E o assunto que eu vou falar hoje é sobre algo que já esteve bastante pautado a falar aqui no canal, mas que eu fui adiando e hoje eu já me sinto mais em paz para falar sobre esse assunto. Pra quem não sabe, aqui no canal eu já tive alguns assuntos de tentante. Estou pretendendo voltar com o quadro, eu vejo bastante dúvidas frequentes na internet, nos grupos que eu participo. Eu acho que seria interessante eu falar sobre a minha experiência, né? Afinal de contas, foi um ano tentando, foi um ano pesquisando bastante coisa. Então eu me sinto preparada para falar sobre bastante assunto. Então, para voltar esse quadro sobre tentantes, eu vou falar sobre o aborto espontâneo que eu sofri com 6 semanas de gestação. Para quem é tentante, para quem está tentando engravidar, a gente sabe como é a evolução de cada semana e o quanto cada semana de gravidez é importante. Então, para quem não está tentando, para quem acertou de primeira, de segunda, o que são 6 semanas de gravidez, né? Mas para quem tá ali lutando pelo seu positivo, 4 semanas, 5 semanas, você tá contando os minutos. Então, isso foi algo que mexeu muito com a minha cabeça, foi algo que mexeu muito com o meu psicológico. E hoje eu já me sinto preparada para falar. Então, bora lá. Em junho de 2016, eu me senti preparada para ser mãe, surgiu aquele desejo no coração. Já era algo que eu planejava para 2017, assim que eu terminasse a faculdade, ser mãe. Então, só que era um plano, não era um desejo. Então eu pedi a Deus para que colocasse aquele desejo no meu coração, porque eu acho que ser mãe sem querer, não. Eu acho que eu não seria tão dedicada como eu sou hoje. E então, eis que o desejo surgiu e eu comecei as tentativas. Tentei por apenas 4 meses, quando eu tava fazendo um trabalho super complexo da faculdade. Eu simplesmente dormi na metade do trabalho. O trabalho complexo que eu digo era por quê? Porque era uma matéria que a gente tinha online com estudantes de diversos locais do país. E nisso a gente tinha um grupo e a gente fazia hangout aqui pelo Gmail, né? E aí eu simplesmente apaguei na metade da reunião. Acordei já tipo meia-noite, tomei meu banho e fui dormir. E no dia seguinte eu acordei, acho que era o dia pra descer a menstruação. E eu acordei e não tava, né, ali. Na verdade foi o meu terceiro dia de atraso, isso. Era o meu terceiro dia de atraso. E aí eu falei assim, mais um dia que não veio, vou fazer o teste. Eu tinha um teste de farmácia em casa, porque quem tá tentando normalmente tem teste de farmácia, teste de ovulação, tem esses testes em casa. Então eu peguei e fiz e apareceu uma listra bem fininha. E aí o que eu pensava? Um dia eu vou pegar meu positivo, eu vou sair do serviço, eu vou descer no centro, eu vou comprar uma caixinha, eu vou fazer surpresa pro meu marido. Cara, na hora eu fiquei tão eufórica que eu acordei meu marido na hora. Aqui, acho que é positivo. Ele meio sem enxergar nada, tipo, pegou o palitinho e ficou lá forçando a vista. Aí eu, vai botar o óculos, você é cego. Aí ele foi, colocou o óculos e a gente viu que era um positivo mesmo. Aí naquele mesmo dia eu cheguei no serviço, toda misteriosa, né, toda quieta, porque também era plano não contar, né, antes dos 3 meses. E aí aí a gente conversando e eu tava com muito sono. Eu já tava tendo sintomas que eu não tava percebendo, tipo, eu tava aérea, eu tava com muito sono, eu comecei a sentir fraqueza. Só que, tipo assim, eram coisas que eu tava reclamando já há algum tempo e eu não tinha nem me ligado que eram sintomas. E aí uma colega minha falou assim, você não tá grávida? Eu já sabendo do positivo, né? Falei, não tô. Aí a outra menina falou assim, não, você tá. Porque todos nós já menstruamos esse mês, você não. Porque a gente meio que sincronizava a menstruação, sabe? Éramos em 4. E aí aconteceu de eu realmente não estar com a menstruação atrasada, né? Ou eu estar com a menstruação atrasada e também não ter nem comentado. Aí na hora eu meio que entrei em choque, aí eu falei assim, eu fiz um teste hoje e deu uma lista bem fraquinha.
Aí ela falou assim, não, fraca ou forte é positivo. Aí ela foi comigo no horário de almoço no laboratório, a gente fez. Eu tava tão nervosa com o resultado que eu deixei o protocolo do laboratório para pegar o resultado online com a minha colega de serviço, não ficou comigo. E ela mais eufórica ainda, ela entrava de minuto em minuto. E aí eu fiz um beta-HCG qualitativo. Tem o quantitativo, que ele mede a quantidade de hormônio no teu sangue, e o qualitativo, que é só positivo ou negativo. Eu fiz esse de positivo e negativo. Aí na hora saiu positivo, a gente comemorou, ligamos pra chefe pra contar. E eu feliz da vida. Então tá, isso foi uma quarta-feira. Liguei pra madrinha do bebê pra contar. No caso, a madrinha é a mesma madrinha da Isabela. Eu mantive ela como madrinha do meu bebê. E aí, no sábado, eu acordei com dor aqui embaixo, tipo cólica renal. Eu tinha marcado de ir no centro de Osasco com ela e a gente foi e chegou lá, na hora que eu fui usar o banheiro, eu vi uma borrinha de café no fundo da calcinha. Entrei em desespero, tentei manter a calma, pedi pro meu marido me buscar no próximo aqui de casa e fomos para o hospital. O hospital particular aqui, não sei hoje, mas aqui na cidade de Cotia só tem um hospital particular, que é o Hospital São Francisco. E ele não tinha, na época, ginecologista para atender. A própria recepcionista pediu que eu fosse ao hospital público. Fui pro hospital público e chegou lá, ela me examinou, falou que não achou sangramento, ainda me mostrou a luva, não achou sangramento, provavelmente tinha sido um sangramento de implantação, que acontece bem no iniciozinho. O início já deveria estar de 5 semanas, que acontece ali no iniciozinho e não... E pediu que eu voltasse lá pra marcar uma transvaginal. Só que na época eu tinha convênio, né? Então chegou na segunda-feira, eu liguei no convênio, aí eu agendei ginecologista, pra ginecologista me passar todos os trâmites. E aí passei com uma ginecologista próxima ao meu serviço, não é a minha ginecologista, mas é porque a minha ginecologista, só que como eu tava já com sangramento, eu queria procurar uma mais próxima, né? E aí cheguei nessa ginecologista, gente, surpreendente, sabe? Me atendeu com atraso, não me examinou, não olhou na minha cara. Passou a vitamina, os exames e falou. Aí eu falei pra ela assim, mas eu tô com um pouquinho de sangramento. Eu continuava, aquela borrinha de café que tinha começado no sábado, tava se intensificando. Nisso já era terça-feira, ela tava se intensificando. Quando eu fazia repouso, tipo, meu marido me deixava na porta do serviço, me buscava na porta do serviço, eu ficava praticamente o dia inteiro quietinha, dava uma diminuída. Mas um dia que eu, tipo, que ele não conseguia me deixar na porta do serviço, que ele tinha que eu tinha que atravessar a passarela pra chegar no serviço, ela já dava uma aumentada. Mas eu juro por Deus, a médica nem me examinou, ela nem olhou pra mim. Passou e falou assim, não faz o exame, a transvaginal agora não, tá? Deixa pra fazer daqui a 2 semanas, porque agora é muito novo e não dá pra ver. Tá bom? Isso terça-feira. Eu devia estar já com 5 semanas. E aí eu contando os dias pra fazer 7 semanas. Porque eu tinha marcado pro dia que eu faria 7 semanas, que seria no sábado. Aí chegou na... Não, minto, não foi na terça, foi na quinta-feira. Eu com 5 semanas e alguns dias... Aí na semana seguinte, aí no sábado eu fazia 6 semanas e no próximo sábado 7. Aí continuei com aquele sangramento bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. No domingo nós fomos na casa, quando eu completei, já tava com 6 semanas, nós fomos na casa dos meus sogros contar, né, a novidade. E até uma cunhada minha falou assim, Dé, fica tranquila, eu tive essa borrinha de café no início, é comum, é normal. E eu tentando me tranquilizar. Na volta, eu e meu marido acabamos tendo uma discussão. E aí eu cheguei em casa, chateada e tal, passei por aquela tristeza. Ninguém gosta de brigar com o cônjuge, né? E aí, chegou na segunda-feira, terça-feira eu percebi o sangramento um pouquinho mais forte.
Fiz novamente repouso, quarta-feira. E nisso eu não tava indo no médico, porque eu já tinha passado por 2 médicas, as 2 me falando que era normal. E eu aguardando o dia de fazer o exame, né? Um pouco de negligência minha também. E eu lembro que quando foi na quinta-feira, eu amanheci e o sangramento de marronzinho tava avermelhado. Quinta não, na quarta. E aí eu peguei e falei com o meu marido, né? Falei, ó, eu tô indo trabalhar porque é fechamento, mas provavelmente eu vou sair cedo, porque eu vou ter que ir em Osasco, porque aqui eu sei que não tem ultrassom pra fazer. E aí eu peguei e fui trabalhar, conversei com a minha chefe, todo mundo percebendo que eu tava estranha, tentando me tranquilizar. Eu não aguentei. Meio-dia, na hora do almoço, eu liguei pra ele e falei assim, vem me buscar que eu tô indo pra Osasco. Tem um hospital particular lá que também é maternidade, então lá eles devem ter o equipamento. Aí eu cheguei lá, espera pra ser atendida. Fui atendida por uma médica novinha. Também não me examinou. Falou assim, ó, vai lá fazer ultrassom. E ele esperando. E eu, naquela esperança de ouvir o coraçãozinho, porque seriam já 6 semanas e 5 dias. E eu na esperança de ouvir o coraçãozinho, né? E aí chegou lá, ele colocou o aparelho de ultrassom em mim. E mexia de lá, e mexia de cá, e mexia de lá, e mexia de cá. E tava doendo já. E eu não conseguia ver nada, não ouvia nada. Terminou a transvaginal, ele mandou eu entrar, me vestir no banheiro. E aí eu ouvi meu marido, né, falando, e aí, o que tem? Meu marido fala super baixinho. E aí eu não ouvi a resposta. Aí nisso, quando eu fui me limpar da transvaginal, já tava com o sangue bem marrom, bem coagulado. Peraí. E aí na hora que eu saí da porta do banheiro, meu marido tava agachado no chão, branco, feito papel. E aí eu olhei pra ele, tentei falar alguma coisa, ele olhou pra mim com o olho cheio de lágrima. Nós dois queríamos, né? Aquele bebê. E aí ele olhou pra mim com o olho cheio de lágrima e eu já entendi o que tinha acontecido, né? Fui esperar o resultado do exame lá pra passar com o retorno da médica. E aí ela pegou e falou, olha, o teu útero tá limpo, não tem nada. A única coisa aqui que indica que você esteve grávida foi um machucadinho no ovário. Eu vou deixar o nome aqui embaixo, é um machucadinho no ovário. Porque quando você ovula... Ai, eu esqueci, nossa, eu juro por Deus que eu esqueci o nome. Porque quando você ovula, fica aquele cisto, é o cisto de alguma coisa, fica aquele cisto lá no seu ovário. E ele fica machucadinho até que você menstrue, aí ele cicatriza. Ou em caso de gravidez, é aquele machucado, é o hormônio daquele machucado que vai manter a gestação os primeiros 3 meses. Aí ela falou, a única coisa que mostra aqui, que eu entendo que você esteve grávida, foi por esse cisto e porque o seu endométrio ainda está grosso, que o endométrio é o que segura o óvulo. E aí eu tava com todos os resultados de exame, porque a outra médica que não quis me examinar, a segunda do particular, não quis me examinar, mostrei pra ela, ela falou assim, olha, aqui tá tudo bem. Então foi assim que eu perdi meu primeiro bebê, com aproximadamente 6 semanas. A Isabela hoje é o nosso bebê arco-íris, né? Que é a esperança que veio. Eu demorei 7 meses pra engravidar da Isabela de volta. E depois desse aborto eu posso dizer que eu fiquei birutinha, fiquei pirada, virei a maníaca das tentativas. E quais foram as possíveis causas da perda, né? Eu vou falar um pouquinho disso, porque você que passou pela mesma coisa que eu provavelmente tem essa curiosidade. Então vamos bater esse papo rápido, né? Sobre quais foram as possíveis causas da perda. A causa número 1 pode ter sido
a má formação. Então a causa número 1 pode ter sido uma formação. É lá quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, há aquela divisão de cromossomos, aquela divisão celular, e ali pode ocorrer uma das principais malformações. E aí o nosso corpo acaba acontecendo a fecundação, mas o nosso corpo entende como vê que algo não deu certo e expulsa. Então essa seria a causa número 1 do meu aborto. A causa número 2 seria a perda ovular, que é quando tá tudo certo ali com o óvulo chegou no útero, implantou no endométrio, mas o endométrio não está preparado para receber aquele óvulo. Então, por uma questão hormonal, o endométrio acaba se desfazendo e dá aquela perda ovular. Tanto que muitas mulheres têm o descolamento de placenta, que é algo parecido, mas normalmente acontece quando a gravidez está um pouquinho mais avançada. E aí dá pra você ter, normalmente elas conseguem segurar com o uso de progesterona. Então acredito eu que se eu tivesse ido na primeira, logo com 5 semanas, tivesse feito uma ultrassom, eles tivessem identificado, na ultrassom de 5 semanas você não consegue ouvir o coração, mas você consegue ver a vesícula vitelínea e a implantação, né? Então ali já teria sido detectado se estava com descolamento ou não. Então, caso o óvulo estivesse saudável, o feto estivesse saudável, não era um feto ainda, né? Eu acho que o blastocisto estivesse saudável, eu teria conseguido segurar com o uso de... teria tentado segurar, pelo menos, com o uso de progesterona. O que eu sugiro também, seja a terceira causa, foi a minha vitamina D que estava baixa. Quando nós estamos grávida, pelo menos eu fiz esse exame apenas na gravidez, eu fiz um exame chamado D25, que é para medir o nível de vitamina D, e a minha estava em 15, quando o normal é em 30. Tanto que eu comecei até a fazer reposição por conta disso. Mas eu só fiz reposição após o aborto. E a vitamina D baixa, ela é tão responsável, tanto responsável quanto a diminuição da fertilidade, quanto responsável pelo aborto espontâneo nas primeiras semanas. Então foram essas as 3 possíveis causas que eu ouvi falar pro meu aborto. Não foi a médica que me aconselhou sobre isso, foram coisas que eu fui pesquisando, que eu fui juntando e foi o que mais se encaixou dentro do meu caso. E no caso que fosse má formação, eu tivesse tentado segurar com progesterona, ia dar um probleminha mais na frente, né? Então, por isso que a natureza é sábia. Eu demorei 7 meses depois para engravidar da Isabela. Foram 7 meses de muita luta, 7 ciclos, né? A médica que me atendeu no hospital, que viu o aborto, ela sugeriu que eu voltasse a tentar depois de 6 meses. Mas na mesma semana eu marquei com a minha médica mesmo, porque a outra aqui da cidade, eu não quero nunca mais olhar pra cara dela, graças a Deus, eu nem guardei o rosto dela na minha cabeça. A minha médica sugeriu que eu pudesse já, próxima menstruação, tentar. E foi o que eu fiz. Foram 7 longos meses de espera, mas a minha bebê arco-íris está aí, muitos aqui acompanharam. Então é isso. Hoje eu quis falar sobre esse episódio triste da minha vida, que me ensinou muita coisa e que eu juro que eu pedi a Deus todos os dias. E eu ainda peço para que eu não sinta essa dor novamente, porque me abalou demais. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.